Boa noite a todos. Pauta da 7ª sessão ordinária do 2º biênio da 7ª legislatura. Segunda-feira, 23 de março de 2020, às 19 horas. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Aparecido. Presente. Edson. Presente. Eduardo. Presente. Jacinta. Presente. Jesus. Presente. Lucas. Presente. Mário. Mauro presente. Nayara. Todos presentes, senhor presidente. Verificando a existência de quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador Mauro Sérgio Oliveira que faça a leitura do trecho bíblico. Todos fiquem de pé. Trecho da Bíblia. Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, de houver algo que de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Expediente. Documentos recebidos do Executivo, não há matéria a ser lida. Documentos recebidos dos senhores vereadores. Solicito ao segundo secretário que comece a leitura das indicações. Indicação 42 de 2020. O vereador Júlio Prestes Souza solicita feitura de lombada na rua Voráveis, de frente à saída do PSF, do bairro Parque Inicial Imigrante. Cativa. Fui procurado por munícipes residentes nessa referida rua que solicitaram a feitura de uma lombada na saída do PSF do bairro, tendo em vista o trânsito intenso e a alta velocidade que os veículos passam por essa via, o que compromete a segurança dos pedestres e moradores, principalmente os que estão deixando a unidade de saúde. É o que me cumpre indicar na forma legal, aguardando as devidas providências. Plenário, vereador Aparício de Almeida, 7 de março de 2020. Vereador Júlio Prestes Souza. Indicação número 043/2020, solicita a distribuição de cestas básicas às famílias de vulnerabilidade social do nosso município. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, a presente indicação, sugerindo ao senhor prefeito que disponibilize cestas básicas às famílias de vulnerabilidade social do nosso município. Justificativa. Neste momento de crise, por causa da transmissão do coronavírus, seria de grande valia se o Executivo Municipal pudesse disponibilizar cestas básicas às famílias de vulnerabilidade social, porque com a paralisação e a falta de trabalho, o pânico será maior, pois as pessoas temem haver falta de alimentos. Seria importante, neste momento, deixar de investir na estética da cidade, tentando priorizar mais o social, proporcionando o mínimo de condições para que as famílias consigam sobreviver. É o que me cumpre indicar na forma regimental. Plenário, vereador Aparecido de Almeida, em 19 de março de 2020. Vereador Aparecido Lopes da Silva Lima. Indicação 44 de 2020. O vereador Lucas Barbosa Simeone solicita antecipação do pagamento do 13º salário aos aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos do Lambra e PMH. Cativa. Considerando que o governo federal adotou essa medida com os aposentados e pensionistas vinculados ao INSS como forma de amenizar os impactos aos principais afetados pela Covid-19, os idosos, os valores antecipados podem ajudar nesse momento na compra de remédios, custos médicos, exames, além de tentar estimular a economia municipal. Plenário. Vereador Aparecido Almeida, 19 de março de 2020. Vereador Lucas Barbosa Simone, vereador presidente. Leitura de documentos recebidos de diversos, não há matéria a ser lida.
Leitura e votação de proposituras. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada para a votação da ata da 6ª sessão ordinária, realizada em 16 de março de 2020. Aparecido. Edson. Sim. Eduardo. Sim. Jacinta. Jesus. Mário. Mauro, sim. Nayara. Sim. Todos favoráveis, senhor presidente. Declaro aprovada a ata da 6ª sessão ordinária. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento 6 de 2020. Requer cópia integral em papel ou digital do processo licitatório carta convite número 10 de 2019, cujo objeto é contratação de empresas para fornecer todos os materiais e profissionais qualificados para atender o departamento de esporte com aula de jiu-jitsu e capoeira educacional. Considerando as atribuições privativas concedidas ao Poder Legislativo, considerando a função do controle e fiscalização estabelecida pelo artigo 16, inciso 16 da Lei Orgânica, combinando com o artigo 1 e parágrafo 3º do Regimento Interno, considerando a vigência do contrato com a empresa Flávia Helena Zanini no valor de R$ 72 mil, com vigência de 12 meses a partir de 8 de 4 de 2009, para atender o Departamento de Esporte com aula de jiu-jitsu e capoeira educacional. Considerando que tenho recebido algumas indagações de munícipes a respeito desse serviço, mas que não possuam as informações necessárias para o esclarecimento. Requer a mesa diretora, de acordo com o previsto no artigo 203, inciso 7º do Regimento Interno, após consultando os nomes pálidos, para que seja oficiado ao chefe do Poder Executivo, para que no prazo legal preste informações regularmente requeridas como segue. 1. Cópia na íntegra em papel ou digital de todo o processo licitatório que originou a contratação da empresa Flávia Helena Zanin, ME, incluindo a cópia do contrato assinado. 2. Cópias das notas fiscais, faturas referentes ao contrato, juntamente com as devidas prestações de contas, atestados de prestações de serviço que justifiquem o faturamento desde o início da vigência, de acordo até a atualidade. Plenário, vereador Preciso Almeida, 19 de março de 2020. Vereador Preciso Lopes Silva Lima. Coloco em votação o requerimento número 6. Requerimento número 6. Aparecido. Edson. Sim. Eduardo. Sim. Jacinta. Jesus. Mário. Mauro, sim. Nayara. Sim. Todos favoráveis, senhor presidente. Declaro aprovado o requerimento número 6. Uso da palavra pelos vereadores em tema livre. Vereador Aparecido. Quero cumprimentar a todos, cumprimentar o presidente da Câmara Municipal, o senhor Lucas, em seu nome estender os cumprimentos aos nobres pares. Quero cumprimentar a imprensa, quero cumprimentar aos colaboradores da Câmara Municipal, cumprimentar a todos que nos acompanham pela internet, desejando uma excelente noite. Hoje o assunto não poderia ser diferente. Tivemos há pouco confirmado o primeiro caso do coronavírus dentro do nosso município. Um assunto que já vinha discutido desde o meio da semana passada, hoje a confirmação. E eu gostaria de, primeiramente, fazer a leitura do decreto do prefeito, anunciado agora à tarde. A partir de hoje, dia 23 de março, os estabelecimentos comerciais que se mantiverem abertos terão de respeitar as normas estabelecidas pelo decreto que determinou o período de quarentena em Olambra por tempo indeterminado. Lembrando que nesse período de quarentena, nós temos 15 dias onde o próprio governador decretou que a população permanecesse em suas casas. Então, continuando a leitura do decreto do prefeito. O decreto do prefeito Fiore
prefeito Fernando Fiore de Godoy, determina a proibição de atendimento presencial durante a quarentena e permite, com regras, a manutenção de serviços como transporte público, transportadoras, empresas de telemarketing, pet shop, delivery, supermercados, mercados e padarias, funerárias e postos de combustível e de abastecimento. Para restaurantes similares, fica proibido o consumo de bebida e alimentos nos estabelecimentos, os quais podem atender a partir de serviço de entrega ou delivery. Entre os estabelecimentos de abastecimento e serviço que poderão manter o atendimento estão as agências bancária, lotérica, correio, oficina, táxi, motorista por aplicativo, pet shop, veterinárias devem atender de portas fechadas, sem atendimento ao público. Mercados de flores e afins. O que significaria esse afins? Hoje fui questionado por muitos munícipes e gostaria de abrir aqui uma discussão. Tenho certeza que toda a assessoria do prefeito deve estar escutando, certo? E a gente, naquilo que nós somos questionados, lembrando que o vereador é o acesso mais rápido entre a população e o executivo, né? Então, mercado de flores e afins. Então, só gostaria de fazer um comentário. Hoje, uma boa parte da população, principalmente aquela população que é a trabalhadora rural, os serviços são mantidos. Em boa parte das empresas. Agora, é importante lembrar que uma boa parte desses funcionários vem de cidades vizinhas, como Artur Nogueira, Santo Antônio de Posse, geralmente ônibus. Dentro de ônibus, não tem como deixar o espaço de 2 metros de um funcionário do outro. Então, a possibilidade de adquirir, ouvir esses trabalhadores, a possibilidade é muito grande. Então, muitas pessoas, trabalhadores rurais e empresas rurais, me questionaram na data de hoje. Qual a posição do prefeito em relação a essas pessoas? O que seria o decreto? Então, ele deixou uma lacuna muito grande quando ele diz aqui, órgãos, quando ele diz que mercados de flores e afins poderão funcionar. Então, prefeito, peço que Vossa Excelência reveja. Estamos no primeiro caso, espero que não venhamos ter outros casos, mas esse decreto deveria funcionar para todo o município, para todas as empresas, né? Se um está tendo prejuízo, se o dono do bar está tendo prejuízo, o dono da empresa maior está tendo prejuízo, todas as empresas vão ter prejuízo. Hoje o que está sendo discutido é a vida e não a aquisição financeira, o lucro. Então eu gostaria muito que o prefeito deixasse mais claro esse decreto, certo? Aos estabelecimentos proibidos de abrir, e vale lembrar que algumas lojas de roupa e acessórios optaram pelo fechamento já na semana passada. Fica permitido a atividade por telefone e meios eletrônicos. Para os estabelecimentos que permanecerão abertos, é obrigatório a disponibilidade de álcool em gel para clientes e funcionários, e todos devem afixar em local visível recomendações e orientações sobre o coronavírus. Aí eu pergunto, qual seria a fiscalização nas empresas rurais? A prefeitura estará encaminhando para essas empresas e para as demais empresas a fiscalização para ver se o álcool gel, se a máscara está sendo disponibilizada? Essa é uma pergunta de uma grande parte por parte da população.
O decreto também estabelece números máximos de pessoas em cada estabelecimento, até 10 estabelecimentos de pequeno porte, até 10 pessoas, estabelecimento de pequeno porte, 20 em comércio de médio porte e máximo 60 naqueles que de grande porte. Importante ressaltarmos que precisaremos ter fiscalização, né, eficiente, eficaz. Para todos os estabelecimentos, a distância mínima entre as pessoas deve ser de 1 metro. Novamente, o que eu acabei de explicar anteriormente. As pessoas que vêm de ônibus para o abatedouro, as pessoas que vêm de ônibus para as empresas rurais, eles vão ficar numa distância de 1 metro cada pessoa. Por fim, o atendimento ao público pode ser diário, mas respeitando o horário das 7 às 19. Bom, é importante ressaltar que a responsabilidade são de todos. Podemos entrar num período onde o poder aquisitivo não representará tanto, e sim a vida. Então, é melhor que se haja antes que aumente os casos de pessoas contaminadas dentro do nosso município. Então, eu só gostaria de, como a gente não está tendo acesso ao executivo municipal, e uma boa parte, pelo menos 90% da população também não tem acesso, eu só gostaria que o prefeito repensasse nesse decreto. E na fiscalização, porque teve várias denúncias, só para que os vereadores tenham conhecimento, a empresa Ecovita, 80% de seus funcionários, que é a empresa que está construindo as casas Minha Casa Minha Vida aqui em Olambra, 80% de seus funcionários são de São Paulo. Sexta-feira pegaram o ônibus e foram para São Paulo. Hoje de manhã, todo mundo para trabalhar. Qual que é a fiscalização que teve? Né? Todos nós sabemos que São Paulo é o principal foco. Então, você pega aí 20, 25 pessoas indo para São Paulo e depois voltando para trabalhar dentro do município. E já escutei que, se parar a obra nesse momento, o prejuízo será imenso. Então tem que tomar muito cuidado quando se fala em prejuízo, né? Tem que tomar muito cuidado. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre uma carta de um munícipe que me encaminhou, pediu para que essa carta fosse lida em tribuna, para que as preocupações de boa parte da população está contida nessa carta e que o Executivo Municipal pudesse fazer a reflexão necessária. Venho, por meio desta, expor meus pensamentos e preocupações com a nossa população, munícipe. Também tendo conhecimento que, através de minha escrita, estarei representando grande parte dos que se sentem assustados, receosos e até indignados com a postura até o momento de nossos representantes. Quando ela me entregou essa carta foi de manhã, após as 16 horas que saiu o decreto municipal. Senhor prefeito, por favor, deixamos a política um segundo de lado e peço que, como ser humano, interiorize uma profunda reflexão e, a partir de agora, pergunto-lhe: como passam seus entes queridos esses últimos dias? Será que protegidos em seus lares, longe de festas, churrascos, restaurantes, lojas, enfim, seguros? Pois bem, aqui em nosso município o cenário é triste e preocupante. Por exemplo, hoje, uma segunda-feira, as pessoas, seus munícipes, saíram de suas residências às 6 horas da manhã e estão junto de grupos de 10, 30, 40, 80, até 100 pessoas em seus trabalhos. E sabe o que é mais triste? Vejo nisso, muitas pessoas não conseguiram ao menos se conscientizar do risco que estão correndo e de quão preocupante pode ser se seus pais, avós, filhos receberem através desse trabalhador, através de seus sapatos, roupas, objetos, mãos, esse vírus tão grave e mortal.
Serei, então, com meus questionamentos e inquietações, pedindo licença aos senhores vereadores. Por favor, nos esclareça quantos testes foram disponibilizados para nosso município. Número 2. Desses testes, quantos foram realizados aqui? Número 3. A partir do pronunciamento e me baseando nessas informações do senhor prefeito, Ivan Kreber Vicensotti de Artur Nogueira, tivemos conhecimento que o município acima havia recebido apenas 2 testes. Ou seja, que Olambra tinha recebido apenas 2 testes. E após a licitação para aquisição de mais, ele, prefeito, ainda não havia conseguido mais nenhum, tendo em vista que o município de Artur Nogueira possui aproximadamente 54 mil habitantes e estão encaminhando para cidades maiores seus munícipes sintomáticos e ou suspeito, como procede nesse momento nosso município, já que declara-se muito estranhamente não haver caso suspeito, até de manhã não tinha nenhum caso suspeito, nenhum teste realizado, segundo nota da assessoria da prefeitura no final da semana, e os positivos em Olambra. Número 4. Ainda nos baseando em municípios vizinhos que, brilhantemente, cautelosamente e com toda a sua responsabilidade social, declararam quarentena imediata com isolamento e fechamento de empresas, comércio, permitindo assim que sua população esteja mais protegida e seguro, como Artur Nogueira, Pedreira, Mojimirim, Mogi Guaçu, Itapira, etc. E sabendo que esses municípios manterão em funcionamento somente o essencial para que a população se mantenha abastecida do básico, mercado, farmácia e hortifrutis. PS. Pergunto, como e o que esperar de nossos representantes maior? As empresas que aqui continuam a funcionar, pois hoje, 23/3/2020, tivemos conhecimento que funcionários vindos de São Paulo, não somente mais de 15, foram recebidos e alojados em uma empresa. Foi a que eu citei anteriormente. Será que realmente é dessa maneira que um profissional da saúde, antes mesmo de ser eleito prefeito, cujo ano de sua formatura fez um juramento, não somente perante os homens, e sim principalmente perante Deus, onde dizia mais ou menos assim: prometo perante Deus que, no exercício da profissão de cirurgião dentista, exercê-la com dignidade e consciência e ser sempre fiel aos deveres da honra, da lei, da ética e da ciência. Só um minutinho, presidente, estou acabando. Que meus olhos sejam discretos e a minha boca seja muda ante os segredos que me revelarem. Tudo farei pela saúde e pela vida daqueles que me forem confiados. Juro que nunca usarei da profissão para corromper os costumes ou desmerecer a odontologia. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, gozem para sempre a minha vida e a minha arte de reputação entre Deus e os homens. Colocará a política acima das necessidades gritantes que se faz à saúde nesse momento. Para finalizar, e lembrar ainda que a classe mais afetada, infelizmente, mais uma vez será a dos menos favorecidos, pois aqueles que podem já estão recolhidos e protegidos em seus lares e ao lado de seus entes queridos. Ressalto aqui somente o meu direito de munícipe, profissional da saúde, mãe, esposa, filho, neto, representante de meus amigos e colegas e, acima de tudo, filha de Deus. Vereador Jesus? Desculpa, vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos colegas. Boa noite, munícipe. Olha, gente, em primeiro lugar, eu queria dar os parabéns para esses funcionários da saúde, que está sendo liderado aí por Valmir, pelo doutor Marcelo. Eles estão se unindo, é reunião de domingo a domingo. Doutor Marcelo falando para mim hoje
que não tem folga, não tem horário, não tem nada. Como o Aparecido logo colocou aqui para abrir uma discussão, eu vou ser o primeiro a entrar nessa discussão. O que acontece, dá para você entender nesse decreto? Você imagina se o prefeito chegar e colocar lá a fiscalização para não entrar ônibus que está vindo para esse povo trabalhar. Como é que nós vamos fazer? Vocês viram aí um vídeo que aconteceu no Vélez, aquela tristeza ali, ó. Meio mundo de produtor. Eu não sou produtor, eu fui. O que esse povo está perdendo? O prefeito está tentando, né, nessa reunião que eu estou acompanhando aí tudinho, entrar no bom senso para tentar ainda de salvar a vida, para não deixar acontecer o pior, mas também para não deixar esse povo quebrar. Porque como até a vereadora Nayara colocou com a Jaguara aqui, daqui a pouco vai começar a mandar gente embora. E manda, não tem lei que diga assim, você vai ficar com um funcionário, porque se você fica com ele, como é que você vai pagar? Entendeu? Não tem jeito. Agora, se fala tanto em política, em politicagem, né? Essa carta é muito bonita por essa pessoa que mandou para o vereador. Mas, viu, nós estamos falando de vida, gente. Nós precisamos se unir. Tanto que estamos aqui, ó, foi um apelo aqui, estou deixando em tribuna para pedir para todos os vereadores não comparecer mais na Câmara nesse intervalo de 15 dias, porque como a gente mexe com pessoas lá dentro, automaticamente entrando aqui, pode ser que cause algum problema para cada um funcionário. Agora, o que se mais fala é política, politicagem. Eu não vejo uma pessoa querendo dar uma solução, é cobrar. Se daqui a pouco o prefeito chegar, seja ele quem for, colocar uma fiscalização ali, que não deixe nenhum ônibus entrar aqui, agora fica uma pergunta no ar. Isso é o produtor ou o prefeito? Que ele tem, o produtor, ele tem que ter a preocupação com os funcionários dele também. É simplesmente o prefeito colocar uma fiscalização lá em cima, o ônibus que vem para Geraldo Bares, aí vai parar lá porque não pode entrar, que é de Arthur Nogueira, e como é que vai ficar a empresa? Pela ordem, não. Uma parte, se o senhor permitir, vereador. À vontade, vereador. Não sei se todo mundo acompanhou o decreto que o presidente emitiu ontem ou antes de ontem, onde diz que prefeitos e governadores não podem barrar entrada. O governador do Rio de Janeiro tinha feito um decreto proibindo, o Zema de Minas também fez, prefeita de Estiva Gerbe distribuiu um vídeo que eu ouvi, pôs policiais para proibir chapas de fora entrarem em Estiva. A cidade que meu filho está morando em Minas também, Patos de Minas. Aí começou, gente, vamos viver ilhados? E isso é dever da União controlar, porque mexe com a economia, mexe com muita coisa. E o país tem que estar alerta, tem que ter os cuidados, mas não pode parar. Então, o presidente, no decreto dele, proíbe. Então, nosso prefeito não pode proibir a entrada. Isso é da União. Então, está bem colocado, vereadora. Obrigada. Parabéns. Mas é isso que nós temos que discutir aqui, nós temos que dar uma solução. Política, eles estão discutindo lá, tanto que está tendo lá em Brasília, correndo um comentário, que bilhões que está parado lá, que é dos partidos, estão querendo pegar esse dinheiro para usar no coronavírus aí. Se for usado, não vai ter eleição esse ano, corre o risco da eleição só daqui a 2 anos, uma eleição só. Então ninguém está discutindo. Agora, tem pessoas que ficam numa politicagem, aí no meio da rua, criticando, nada apoia. Gente, vocês que estão nos assistindo, pelo amor de Deus, é hora de nós se unir, esqueça partido. Ó, o Campeonato Paulista parou, ninguém está discutindo futebol. É vida, vamos parar com esse negócio. Só criticar. Fique em suas casas de vez de ficar criticando, se não puder ajudar. Viu? Que nem muito bem a Guarda Municipal ontem fazendo um excelente trabalho aí, ajudando. Hoje mesmo foi atrás de um carro com a placa de São Paulo, com 4 pessoas, perguntou para onde eles iam, educadamente, eu vi o trabalho. Mas ontem ele foi num bar lá no Imigrante pedindo para que o dono fechasse, que tinha mais de 20 pessoas no bar. Colocaram no Face, meteram o pau.
Gente, tem uma cambada de mulher e de homem brabo no Face, que é um absurdo. Então está na hora de nós se unir aqui, nós. Esqueça, o candidato pré-candidato a prefeito é o Aparecido, o pré-candidato a prefeito é o Fernandinho Capado. Então que eles, nós todos se unam e nós discuta política na hora certa. Na hora certa, nós vamos discutir política se não tiver. Porque já pensar se não tiver política esse ano? Todo o trabalho que foi feito aí, de pessoas que querem ser prefeito ou vereador, já metendo o cacete nos que estão e os outros que é pré, foi tudo de água abaixo, uma briga desnecessária. Então está na hora de nós se unir. Eu faço um apelo, em primeiro lugar, nessa Casa de Lei, pedir para todos os colegas, invite de vir na Câmara, do mesmo jeito que foi fechado para o público, fechar para os vereadores, pedindo esse bom senso, tá certo? Só tem sessão daqui a 14 dias, nós faz esse apelo, e pedir para nós ajudar, vamos ajudar a saúde. Quantos voluntários está tendo lá na saúde? Eu não estou vendo um voluntário lá na saúde. Agora, para criticar o trabalho desse excelente médico, doutor Marcelo, o Valmir, o diretor da saúde, que está se dedicando, o Paulinho da Verinha, o doutor Luiz, a Jane lá do Fundão, vários médicos, que eles estão empenhados. Esses profissionais, enfermeiro, que estão tudinho aí, ó. Nós precisamos se unir, gente, Deus existe. O que está acontecendo no país é aquela brincadeirinha, é carnaval, o nego matando Deus, fazendo o gesto de matar Deus com uma flecha, é batendo nas costas de criança, é pai aí matando filho, filho matando pai. Isso é uma prova para você que Deus existe. Cuide da sua família do jeito que eu estou cuidando da minha. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, um sogro e uma sogra. Minha família é maravilhosa. De vez de vocês ficar criticando, proteja a família de vocês. Está na hora de mudar. Deixa a política para discutir na hora certa, gente. Pelo amor de Deus, é muita picuinha para uma cidade tão pequena do tamanho de Alhambra. Obrigado. Vereador Jacinto. Eu peço licença para falar daqui mesmo, rápido, discutir o tema livre daqui. Eu queria, primeiramente, desejar boa noite a todos, cumprimentar todos os vereadores, as funcionários da Câmara, os internautas que nos assistem. E, primeiramente, parabenizar a equipe da saúde, como aqui já foi dito, principalmente da Alhambra. Não vou citar nomes, que eu vou esquecer de alguém, mas estão de parabéns. E em geral, a equipe de saúde do país inteiro, porque eles sim não podem ficar em casa, eles sim têm que sair, deixar a sua família em casa e ir lá na linha de frente, correr o risco de ser infectado e combater esse vírus mortal, né? Então, nós que podemos ficar em casa, temos que fazer a nossa parte. É complicado a relação de trabalho, às vezes precisa trabalhar, nós estamos aqui, tivemos que vir cumprir nosso papel. Muita gente precisou sair hoje de casa para trabalhar, mas fim de semana não tem desculpa. E tem coisa que revolta a gente, como o vereador Pernambuco está falando. Ontem estava lotado o bar, a turma bebendo, jogando bola. Sabe, é uma irresponsabilidade. Agora está aí um caso em Alhambra, a gente não sabe com quem que essa pessoa teve contato, isso aí dissemina muito rápido. Então temos que ter respeito. Se você não quer se cuidar, pense nos outros. Vamos pensar no pessoal da saúde. Você acha que eles não querem que essa crise acabe logo para eles poderem voltar para a família dele? E eles não podem voltar. Enquanto nós não pararmos em casa, não tivermos a nossa responsabilidade, porque todo mundo tem a responsabilidade, eles não vão poder sair de lá. Eu tenho amigo meu que trabalha enfermeiro, falou, deixei meu filho, é o marido e mulher enfermeiro, deixou o filho com a mãe, vai ficar mais de mês sem ver o filho, porque está na linha de frente, está lá na Unicamp trabalhando. E o povo no bar, o povo não está nem aí. A outra é um casal andando de bicicleta, disse que estava na Europa, fazendo vídeo, fazendo graça ainda. Isso aí deixa a gente revoltado. Eu vi uma frase que me marcou muito e é verdade. Uma geração passada da nossa, foram convocados para sair de casa e ir para a guerra, morrer na guerra. Na nossa geração estão só pedindo para a gente ficar em casa, para viver. Na outra geração era para ir para a guerra, para morrer. Aqui é para ficar em casa, para viver. E o povo não está respeitando isso, não está tendo a noção do perigo.
Então fica aqui meu apelo, vamos ficar em casa, vamos cuidar dos nossos familiares, vamos pensar não só na gente, nos outros, e principalmente nesses profissionais da saúde que estão na linha de frente aí dessa guerra. Muito obrigado, boa noite a todos. Na hora licita. Senhor presidente, colegas aqui presentes, boa noite a todos, internautas que nos assistem. Eu só vim aqui para elogiar o município como um todo. Existem aqueles que não seguem suas normas nem suas regras, mas eu vejo que o executivo e todos os departamentos da prefeitura, principalmente a saúde, a guarda municipal, eles estão fazendo sim o trabalho deles. Eles estão de prontidão para qualquer situação que possa vir a ocorrer de mais grave. Eles estão procurando amenizar tudo quanto é risco que possa ser. O que está no poder deles, eles estão fazendo. Então, eu tenho que aqui deixar os meus parabéns a todos esses trabalhadores, ao Executivo, que estão, sim, preocupados com a cidade e fazendo o que deve ser feito. E eu acho que nós temos que procurar, sim, fazer a nossa parte. Em vez de criticar, é procurar ver onde pode ajudar, dar apoio no que for possível e tentar, claro, seguir as normas e sair o mínimo possível da casa só quando necessário. Obrigado, boa noite. Vereador Mauro Sérgio. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais colegas vereadores, internautas que nos acompanham, colaboradores dessa casa. Estava aqui, como diz a carta da Munícipe, que foi lida aqui pelo vereador Aparecido, fazendo uma reflexão sobre o assunto, uma vez que a Munícipe ela pede que nós, como autoridades no município, a gente faça uma reflexão e tome providência diante dos fatos que vêm acontecendo aí, não só no município, mas em todo o país. Aí você fica observando, né? Primeiro eu quero falar da parte em que toca os funcionários. Hoje o Lambra, ela conta com a mão de obra muito grande das cidades vizinhas. E a gente sabe que essa situação ela já está um caos e corre um grande risco, né, da economia, do país quebrar com essa situação aí. Agora, pergunto à Munícipe, que eu não sei o nome, não foi dito o nome aqui. Se parar, neste momento, as empresas, como que os patrões, eles ficariam? Eles teriam que todos ir trabalhar e manter, porque no momento que passar essa situação, as pessoas precisam voltar às suas rotinas normais. Ou seja, escoar os seus produtos, começar do começo a vida normal, né? Eu acredito que todos os patrões que existem no município não teriam mão de obra se ficar sozinhos. Então o caso seria talvez de diminuir, como já foi citado, como os nossos meios de comunicação vêm sugerindo que faça, para que o município não pare de uma vez e vai aí gradativamente. Outra coisa que chama a atenção é a falta de consciência das pessoas. Nossa, eu vou falar de todos nós, não só de político, porque o problema do país é político hoje. Tudo é problema da política. As pessoas não têm mais obrigação. Quem tem obrigação é político. Eu não fico nem um momento aqui
ofendido quando alguém questiona ou manda, como essa munícipe fez, ela manda uma carta. Muito pelo contrário, a gente fica agradecido, porque nesse momento que passa o país, a gente precisa de buscar soluções, a gente precisa de resultados, a gente precisa de resultados rápidos, e quando as pessoas elas dão ideias, isso é muito bem-vindo. Mas assim, a gente vê, como já disse anteriormente o vereador Lucas, o Cido, o Pernambuco, a gente vê a falta de consciência das pessoas. Eu estive no município de Mogi Guaçu, no último sábado, a gente foi comprar algumas coisas no Atacadão. E é visível a falta de compromisso que as pessoas têm. Não estou falando de A ou de B, de nós todos. A gente chegou, não tinha quase ninguém. Naquele momento estava bastante controlado. Fizemos a nossa compra. É uma coisa de louco, o pessoal fala e tem medo de morrer. É brincadeira. Nego com 4, 5 carrinhos e comprando tudo sem pensar no próximo. Mas é problema de político isso daí. É vereador, é prefeito, é governador, deputado, senador. É só esses que têm culpa. A consciência, ela passa muito longe da realidade. O pessoal enche. Hoje eu estive aqui num dos nossos mercados do município, fiquei observando também a chegada de uma caixa, de uma quantidade pequena de álcool em gel. O pessoal parecia que aquilo era comida, todo mundo queria levar tudo. E com a mesma desculpa, às vezes é para um fulano, é para o cicrano, nunca é para ele. Mas na verdade, a gente tem situações de pessoas que compram para revender, para ganhar dinheiro às custas dos outros. Mas isso também é problema de político. É culpa da gente. Não estou me fazendo de vítima, não. Mas às vezes a gente tem que falar aqui para fazer as pessoas se tocarem. O Cido falou sobre a empresa que está prestando serviço das casinhas. É uma lei federal, não existe você proibir. O direito de ir e vir é seu. O que tem que ter nesse momento é um pouco de consciência. Você não pode proibir, a não ser que a lei mudou, mas eu não estou sabendo. Você não pode proibir as pessoas de ir e de vir. Conscientizar, falar do problema, é uma necessidade, a gente pode fazer. A decisão é sua, de ir ou de se preservar e ficar em casa. Então, quando as pessoas começam a chocalhar, a falar coisas que ainda me parece que é pessoas que têm o conhecimento, deixa a gente um pouco chateado, porque não diferente das outras pessoas, a gente também está buscando solução. O vereador tem família, o vereador precisa também proteger os seus, e a gente está junto, dentro da minha casa, tem tentado fazer o máximo para evitar. Pediu para adiantar o 13º? Para evitar. Então mas nem sempre você consegue. Vocês sabem que as contas vão chegar, não tem uma situação ainda definida dos casos. Muitos se comentam, mas os resultados concretos ainda não temos. Então, nesse momento, respondendo ainda a pergunta, a carta da munícipe, que não quis colocar o nome, a gente sim vem buscando, vem através das redes sociais, comunicando, passando as informações. São decisões que vêm de cima para baixo. O município ele vai acatando aí na medida do possível. Mas talvez você como eu,
está se perguntando a mesma coisa. Como que eu vou pagar as contas? Pedir para parar seco, tem vários pedindo. Mas e daí? E como que você vai conseguir estar arcando com as suas responsabilidades? Então é uma coisa também a ser discutida. O nosso caso ainda não tem um motivo para pânico. A gente tem que ter paciência, ter fé em Deus e aguardar que Deus vai colocar a mão e a gente vai sair dessa situação, mas precisa ter controle. A gente precisa manter a calma. A gente tem dependentes que precisam dessa calma. Então, eu gostaria de deixar essa reflexão, que nós possamos sim nos resguardar, preservar, mas de uma maneira a não colocar os nossos, e assim sucessivamente, numa situação de pânico. Temos que ter calma e buscar soluções para os problemas. Eu quero agradecer aí a pessoa que enviou a carta lida aqui pelo vereador Aparecido. Dizer também que no momento que a gente tiver a consciência que os problemas não são somente das autoridades competentes, tudo vai ficar mais fácil. É lógico, as autoridades como autoridades têm que sim buscar as primeiras soluções, mas não conseguiremos nada se não tiver o apoio, a compreensão de todos. Uma boa noite e uma boa semana a todos. Vereadora Nayara. A ordem do dia, não há matéria a ser apreciada. Explicação pessoal, vereador Aparecida. Novamente em tribuna, e fazendo um pouco o estudo da fala dos vereadores, primeiramente eu gostaria de falar para o vereador Eduardo o que significa quarentena, porque parece que o vereador ainda não está entendendo o que significa quarentena. Em segundo lugar, o vereador não sabe o que é isolamento social. O isolamento social, vereador, é uma regra imposta, está sendo imposta pelo governador, pelo presidente e pelos prefeitos, certo? Tudo isso para combater essa pandemia do coronavírus. Isso não é brincadeira e parece para o senhor, parece que é uma brincadeira. Antes de flores, antes de negócio, antes de dinheiro, temos que defender a vida. O senhor não parou ainda. Se tem alguém fazendo politicagem aqui, nesse momento, dentro desse plenário, é Vossa Excelência. Precisa acompanhar mais os meios de comunicação, os depoimentos de quem realmente entende, e não vir falar o que pensa em tribuna. Não vir falar coisas erradas. Tem que ter um conhecimento, tem que ter um estudo sobre o assunto. Certo? Então, quando você se fala em quarentena, é um período. E nos próximos 15 dias, o governador decretou que todos ficam em suas casas, a não ser os serviços essenciais à saúde. Aí eu vou perguntar para o senhor, flor é essencial à saúde? O senhor come flor? Eu só quero fazer essa pergunta com toda delicadeza e respeito. Come flor? Eu como arroz, feijão, eu tomo um remédio, flor eu não como. Então, quem está fazendo politicagem nesse momento é Vossa Excelência, com todo o respeito. Certo? Então, primeira coisa, eu quero discutir isso. O que é quarentena, o que é isolamento social. O que o governador está falando, o que o presidente está falando. E o que o prefeito, algumas coisas está fazendo, algumas coisas está deixando de fazer. Ninguém falou mal dos
profissionais da saúde de Olambra, ninguém falou mal dos médicos, das enfermeiras, estou acompanhando de perto o que está acontecendo, certo? Mas estamos cobrando postura, estamos cobrando mais e temos que cobrar mais, porque senão daqui a pouco, a próxima semana, nós temos aí 20 mortos pela pandemia. E o que foi feito? Certo? Então não coloca a palavra em minha boca. Se alguém está fazendo politicagem aqui barata, é Vossa Excelência. Agora, em cima da fala do nobre vereador Cita, são regras e norma. Mas quem fiscaliza as regras e as normas? É o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Certo? Se não tem fiscalização, vira bagunça. Ou eu estou errado, vereadora Jacinta? Vira bagunça. Agora, em cima da fala do nobre vereador Serjão, uma coisa eu tenho que concordar. A responsabilidade são de todos. A responsabilidade são de todos. Certo? Mas tem coisas que precisam ser melhoradas. Tem coisas que precisam ser feitas. E como vereadores, nós não podemos ficar com os olhos fechados. É uma simples carta de uma munícipe, é a opinião dela. Quem andar na rua vai perceber que tem várias pessoas falando sobre o mesmo assunto. Vou pegar o meu celular, na fala do vereador Eduardo, que uma munícipe me mandou. Se o vereador puder responder, porque hoje várias pessoas me fizeram essa pergunta e eu não consegui responder. O único que pode responder é o chefe do Poder Executivo através de um decreto. Certo? Se o vereador puder vir aqui me responder, assim pelo menos toda a população que trabalha na área rural será esclarecida. Em relação às estufas, qual é a ordem? Como ficaremos? O próprio vereador pediu para os vereadores não virem na Câmara porque é perigoso passar para os demais funcionários. Mas as pessoas que andam no meio de transporte, em um ônibus, numa lotação, não tem perigo nenhum. Então não estou entendendo. Quem está fazendo politicagem aqui? Não estou entendendo. Agora, nesses 20 segundos que faltam, gostaria que o prefeito fizesse como alguns prefeitos aí da região, fizesse uma licitação, porque nesses 40 dias a economia do município na área da educação, transporte e alimentação irá ultrapassar 500 mil reais. Só um minutinho, presidente. Que ele pegasse esse valor de economia do município e comprasse cesta básica para doar às famílias de vulnerabilidade social. Muitos prefeitos estão fazendo isso, a coisa é séria, muitas famílias vão começar a passar necessidade, muitas famílias trabalham como autônomo e o município, isso é dever do município, ajudar essas famílias. Meu boa noite a todos e uma excelente noite. Vereador Eduardo. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu tenho que dar risada com o vereador Aparecido Lopes. Ele quer fazer, ele quer falar que ele não faz politicagem. Eu vou mostrar para você, Muniz, que ele faz politicagem daquela bem baratinha. Na sessão passada, na última segunda-feira, ele ficou aqui atrás parecendo um garnizé, brabo. Porque nós fizemos aqui um ato da mesa proibindo que os munícipes entrassem aqui, porque nós estamos preocupados e estamos trabalhando. Você sabe o que foi que ele fez? Ele convocou a população para vir sentar em banquinho aí na porta da Câmara. Isso é preocupação com você ou é politicagem? Porque ele queria mostrar aqui que ele mudou de partido. Ele queria mostrar que ele estava no Podemos. Quer dizer, por que ele não orientou os eleitores dele ficar em casa para assistir na internet? Não, colocou um pessoal ali sentado, no sereno, correndo o risco de pegar
a impedimia aí, tá certo? Que talvez, vai saber, não posso confirmar, talvez essa mesmo que mandou a carta seja uma das que estava sentada no banquinho. Isso é politicagem, gente. Isso é politicagem. Ficou brabo porque o presidente, junto com a mesa, tomou uma atitude. Isso não é politicagem, não. Agora eu quero ver, falar aqui, ó, que nem hoje, mais de 3 carros da saúde, 12 funcionários, 9 funcionários aí, nas casas, aplicando a injeção da gripe, nos nossos velhinhos, com todo o respeito. Isso é trabalho, tem que dar os parabéns aos profissionais. Agora, isso não é politicagem? Ficar com politicagem é politicagem sim, vereador. Esse é o homem que está se preparando para ser prefeito do nosso município. É esse, aqueles que colocam a gente para ficar sentadinho num banco, para vir aqui bater palminha para ele, que ele acha que política se ganha com palminha. Política se ganha com trabalho. Eu sei que ele trabalha muito, mas eu vou falar para você, politicagem sabe fazer. Quer dizer, não vai ter uma hora aqui que um funcionário da prefeitura não pode ser falado aqui. Está aqui a vereadora Nayara, tem que dar os parabéns para ela. Ela colocou, quem tem poder para isso é a União. Simplesmente, agora tem gente aqui que fica concordando, mas se a empresinha parar, viu, se parar, que fica dando risada, balançando a cabeça, se a empresinha da família parar, quebra. Agora manda o prefeito chegar lá, ó, como tem aí, ó, criança que não tem nem 18 anos andando de moto para cima e para baixo, se a guarda pegar e der uma multa aí, vai vir usar do poder porque não pode. Não, coitadinho, é a mesma coisa, manda o prefeito colocar a fiscalização no barrinho. Não entra o ônibus, vai vir aqui meter o cacete. É politicagem isso aí sim, ó. Politicagem que coloca um bocado de gente ali para ficar sentado, volta a repetir, num banco porque queria apresentar, né, que mudou de partido, que está assim. Para, Aparecido Lopes, o senhor não precisa disso. Eu não como, verdade, eu não como flores, mas eu estou preocupado com esses produtores aí, ó, que não é chegar. Agora, quem quiser aparecer, botar um pinico na cabeça, coloque. Eu estou, e sabe o que é mais engraçado, vereadora? É porque tem gente daqui de dentro que sabe a situação e concorda com patifaria. Isso que é triste. Porque eu estou preocupado, que eu conversei com o Keis Schumacher, a situação que ele está. Tem um rapaz que colocou um vídeo aí, ó, que dá tristeza no barracão dele, flores de primeira qualidade, ter que jogar. Agora o prefeito vai lá e manda parar o busão, para esses papagaios de pirata que tem aqui, ó, que gosta de aparecer. É isso que tem. Muito obrigado, boa noite a todos. Vereadora Jacinta. Vereador Jesus. Vereador Cita. Mauro Sérgio. Boa noite uma vez mais a todos. Somente para que não fique nenhuma dúvida aqui e comecem a dizer que eu fui contra manifestações de munícipes. Muito pelo contrário, eu fico muito agradecido porque a gente cresce com as críticas. Mas eu quero só comentar aqui, passar a minha opinião a respeito do que vem acontecendo e já ao mesmo tempo respondendo a carta dessa munícipe. Eu agradeço pela preocupação, quiser a nós ter mais pessoas preocupadas com esses assuntos. E quiser a nós também ter os nomes, eu saber com quem que eu estou falando. Isso é importante. Eu não quero colocar meu nome porque eu quero evitar de perseguição ou coisinhas tal, que eu sei que em algumas situações a gente sabe que acontece. Mas falar com o vereador seu da sua confiança diretamente, isso pode. A gente não vai expor ninguém a nenhuma situação. Colocar também que quem determina através de decreto as leis no município é o Poder Executivo. A gente pode acompanhar, a gente pode pressionar, a gente pode pedir soluções, tudo bem.
mas na prática a gente acata os decretos, as ordens que vêm de cima para baixo. Então, antes que comecem com a fofoca e virem aí uma politicagem, começar a falar que a gente está questionando as opiniões, eu não estou questionando a opinião de ninguém, muito pelo contrário, a gente agradece as opiniões. Mas a gente também tem a obrigação de falar das inverdades, das coisas que... explicar para as pessoas que nem sempre na lei a coisa funciona da forma com que eles pensam. O que eu quis passar aqui também, principalmente a situação dos produtores. É fácil fazer um decreto aqui e mandar todos pararem, todos, sem pensar nas consequências. Mas eu acho que a gente tem que ir tomando as medidas aos poucos para que todos possam se organizar. E não simplesmente criar um pânico aí para todo mundo e ninguém vai correr atrás das soluções. A gente precisa sim tomar providências, mas de uma maneira cautelosa. Não existe ainda um motivo para morrer antes, não. A gente tem que viver e lutar e ir no passo a passo buscando soluções. Soluções que vão ser tomadas por nós todos, não só da classe política, mas principalmente da população, que a gente vê alguns exemplos, já citei alguns aqui, de despreocupação total com os seus parentes, seus amigos, que é aqueles casos que eu citei. A gente tem vários exemplos das compras de álcool gel, a gente tem vários exemplos de supermercado, que as pessoas vão lá e querem levar tudo. É impressionante, todo mundo gosta de Deus e quer ver Deus, mas na hora de subir ninguém quer, e eu também não quero. Então, gente, vamos pôr a cabeça no lugar. Eu sei que todos têm uma fé, se apegue em Deus aí, faça a sua parte, cobre da gente aqui para que a gente faça as nossas partes enquanto autoridades do município, mas com coerência. Não adianta começar com aquela coisa de atacar, de política daqui e dali, que isso daí não vai resolver para nada, não vai diminuir em nada. Ainda nesta fala, eu quero também, como os demais colegas fizeram aqui, parabenizar o pessoal da saúde, que vem aí, dentro das suas possibilidades, tentando aí de minimizar os problemas, atendendo. Hoje no bairro IP eu pude acompanhar, eu pude ver o trabalho, e aí eu venho até a lembrar daquela situação que eu trouxe de Jaguariúna, do melhor em casa. Dessa vez é melhor em casa. É melhor em casa em todos os sentidos, mas é importante seguir o passo a passo. Uma boa semana a todos, que todos aí possam ter paciência e buscar soluções para os problemas. E não é o momento de ficar procurando culpado, quem pode mais, quem pode menos. É momento de ter união. Talvez Deus esteja querendo falar alguma coisa, né, para a gente. Um minuto para concluir, senhor presidente. Talvez é Deus falando com a gente, talvez não, é certeza que é fruto de tudo aquilo que a gente vem plantando. Não sou diferente de ninguém, estamos juntos em todos os sentidos, porque eu também não faço a minha parte. Mas a gente precisa, nesse momento, ter consciência e buscar melhorias para que todos nós possamos sair aí num período curto dessa situação terrível. Uma boa semana a todos. Só uma parte, senhor presidente. Eu gostaria de aproveitar aqui e parabenizar hoje nossa funcionária Amanda Siste, que logo no início dos problemas aí, nas redes sociais, se prontificou a auxiliar os idosos, indo fazer compras em supermercados, remédios, em farmácias. É louvável da sua parte, você que já é jovem e sofre menos com isso.
E parabéns mesmo, isso é que eu vejo que é a função do cidadão, auxiliar e principalmente os idosos que hoje sofrem mais com isso aí. Parabéns. Vamos encerrando essa sessão, pedindo a Deus que tenha misericórdia de nós. Pois não. Ah, Nayara, desculpa, eu não chamei Nayara. Não, eu só quero registrar aqui a ação do Executivo, através do Departamento de Saúde, de ter tomado a decisão de evitar que os idosos vão até a policlínica, aos PSFs, para se vacinarem. Então, a vacinação dentro das casas das pessoas com mais de 60 anos, eu achei uma atitude bastante louvável, bastante importante, de evitar que esse grupo, que é o maior grupo de risco, onde tem apresentado maior mortalidade, se exponha. Então, eu achei que foi bem importante, de muita responsabilidade. Eu tive muitas vezes na prefeitura semana passada, e de longe, né, porque quem não ajuda não atrapalha, eu prestei atenção na movimentação que estava tendo por parte do Executivo. Então, eu observei que teve reunião com todos os setores da economia da cidade, comércio, setor de flores, saúde, turismo, e eu percebi bastante preocupação de estar tomando decisões alinhadas, lógico, com o governo federal, para fazer as precauções importantes para que resguarde os munícipes. A maioria do comércio está fechado. Hoje, eu dou um testemunho aqui como esposa de produtor. Eles tomaram uma decisão hoje de manhã, né, em cima de tudo que aconteceu no final de semana, fizeram uma reunião na primeira hora da manhã, de 45 funcionários, 5 apenas, eles estavam com receio que faltasse até mais, mas 5 apenas faltaram, vem um ônibus cheio de Arthur Nogueira, porém, diante das incertezas, decidiu-se por pedir que fique em casa. A Cooperflora, nesse final de semana, que é a cooperativa que comercializa as flores que meu marido produz, está fechada essa semana. Eles avisaram na sexta-feira, não tem nenhum pedido. Então, por cautela e por não ter demanda, e também uma semana de consciência, eu vi muita tristeza hoje no meu marido, na minha filha, que trabalham diretamente com esse pessoal. Voltem para casa, não desperdicem dinheiro, porque nós vamos tentar pagar, mas nós não sabemos se vamos conseguir. Então, é muito preocupante, gente, é muito, é economia, é saúde, mas a economia também não pode parar. Onde a gente vai parar com tudo isso? Então, vamos aos poucos, vamos sentindo, não vamos apunhalar. Vamos procurar entender, vamos agir com inteligência, porque estamos desesperados, porque os números italianos são alarmantes. E aí, se bobear, a gente está entrando numa paranoia. Então, tem que tomar medida sim, porque não pode disseminar. É um vírus que dissemina rápido. Mas não dá também para parar 100%. De uma certa forma, a gente vai ter que ir seguindo e sentindo. Cuidados pessoais, óbvio, manter distância, por isso que eu tenho falado aqui hoje, mas a gente não sabe como vai sobreviver, como a gente vai se manter economicamente, agora falando, nos próximos meses. Então, vamos indo, né? E não entrar na paranoia, tá? Obrigada e boa noite a todos. Não havendo mais matéria a ser deliberada, encerro a sessão, comunicando que a próxima, por enquanto, será dia 6 de abril. Poderemos mudar durante a semana, conforme acontecer, acompanhando os acontecimentos. Obrigado a todos, boa noite.